Olá! Obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de adentrar o seu lar com a palavra reformada. Essa série de pregações e ensinos a respeito da teologia do culto. Hoje nós vamos falar sobre a segunda aula, que é o culto do Novo Testamento. A aula anterior, dada pelo pastor Luan, foi o culto no Velho Testamento. Nós vamos dar prosseguimento nessa segunda parte falando sobre este tema fundamental para a igreja contemporânea, o culto no Novo Testamento. O texto base para a gente começar esta aula está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que você está vendo aí na sua tela, capítulo 2, versículo de 42 ao 47. E a palavra diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Para a gente falar sobre o culto no Novo Testamento, é muito importante a gente falar antes da igreja. A igreja que nasceu no Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2, onde narra a presença da promessa que foi derramada sobre o povo de Deus, no capítulo 2, ali o Pentecostes, a igreja deu início à sua nova era, um novo tempo, a nova dispensação, que apareceu através do Pentecoste. Nós vemos que, nesse tempo, a igreja estava se despertando para um novo modelo de culto, sendo que, mesmo antes, quando o Senhor Jesus esteve entre os discípulos e ali os apóstolos, trazendo as coisas do reino, os ensinamentos do reino, nós vemos que ele ainda trabalhava na forma do culto antigo, do Velho Testamento. Mas a partir do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a igreja começou uma nova era dentro do culto, entre o seu povo. Nós vemos que, a partir desses versículos que nós lemos aqui, algo muito importante que aconteceu com a igreja, que tinha algumas marcas dentro da igreja que eram evidenciadas pela presença do Espírito Santo. Nós temos aqui 7 marcas que nós podemos declarar a respeito da igreja que cultuava a Deus. Ela tinha, a primeira marca, ela tinha fidelidade na palavra. Segunda marca, ela era perseverante na oração. Ela também era profunda em sua comunhão. Ela também era adoradora em comunhão. Também ela tinha expectativa nos milagres das transformações das vidas das pessoas e nos acontecimentos diários. Ela também tinha em sua ação a simpatia de todo o povo. E por último, ela também tinha a bênção de Deus para a sua multiplicação e crescimento. Essas eram marcas evidentes na igreja de Jesus no início, na igreja primitiva, onde deu o início aos trabalhos lá no Pentecoste. E como é que foi formando esse modelo novo, essa nova dispensação? Baseado, é lógico, em alguns preceitos do Velho Testamento, no modelo do Velho Testamento, algumas coisas foram para o Novo Testamento. E a gente vê algo fundamental, em primeiro lugar, é que
o culto tinha uma centralidade em Deus. O culto é teocêntrico. O culto ele era teocêntrico, onde Deus era o centro de todas as coisas. E ele continuava da mesma forma. Deus, ele tem que ser o centro do culto. Não pode ser o homem o centro. O culto não pode ser humanista, tem que ser teocêntrico. E nós vemos que isso foi bem afirmado e foi, de certa forma, bem alinhado no começo da igreja. A igreja tinha essa preocupação. A pregação era uma pregação cristocêntrica, que pregava a palavra de Deus através da ressurreição, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que hoje a igreja contemporânea, a gente está vendo muita diversidade de igrejas, de métodos de culto, mas a igreja tem que se voltar para Deus como centro do seu culto. Porque se no Velho Testamento tinha a forma, no Novo Testamento o culto tem mais a ver com a essência. É só a gente olhar para aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, onde Jesus, melhor dizendo, ele fala dos verdadeiros adoradores, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O culto tem que ter o seu formato. O culto tem que ter a presença de Deus como central. Mas também não podemos deixar que o culto tem que ser também agradável àquele que é o adorador. Isso pode acontecer também. Para não se tornar um culto maçante, mas sim um momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus com alegria, com amor, com satisfação. Nós temos aqui, dentro deste texto, desta aula, nós temos aqui alguns pontos que eu queria tratar com você a respeito do culto do Novo Testamento. E eu dividi em três partes. O culto do Novo Testamento tinha, em primeira parte, o culto pessoal. Era evidente a presença de Deus, através do Espírito Santo, na pessoalidade, a identidade da pessoa, daquele que era adorador de Deus, na pessoa, ou melhor dizendo, na individualidade. Em primeiro lugar, o culto no Novo Testamento tinha a busca da adoração pessoal. Ou seja, como diz aí, o culto pessoal é a vida em ação. É um ato de resposta à ação bondosa de Deus. Pois a ideia de Deus no culto no Novo Testamento é, primeiro, ininterrupta, constante, propositiva e avivada, onde servimos a Deus e ao próximo. O servo de Deus deve fazer para os outros o que crê que Deus faz consigo. Ou seja, o culto começa na pessoalidade, no jeito da pessoa viver. O culto começava assim. Era a maneira nova de ela reagir à vida, uma maneira nova, essa nova dispensação da graça, da nova aliança. A pessoa tinha um culto pessoal, onde ela dava o segmento da sua vida, o testemunho que ela tinha para com o próximo, mostrando que ela adorava a Deus através das atitudes da vida dela. Porque, como eu acabei de ler, ela servia a Deus e ao próximo. O servo de Deus deve fazer para os outros o que ele crê que Deus faz consigo. Este era o ponto inicial. O culto pessoal começava de uma pessoa, do coração transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algo que trazia a intimidade da pessoa para com Deus, o método de vida, a maneira que ela vivia. Segunda parte, que é o segundo ponto que eu coloquei, era o culto em casa. A igreja primitiva também se assentava em pequenos grupos. Ela tinha o culto pessoal, mas também ela se reunia
de duas maneiras. O culto no lar, onde a família se organizava, algo muito importante até hoje, né, que é o culto no lar da família, mas também a igreja se reunia nos lares para cultuar a Deus, o culto de casa em casa. As pessoas faziam de suas propriedades um lugar para adoração. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós lemos a partir do versículo 46, que no lar também era celebrada a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era celebrada no lar, na comunhão, não só na grande reunião, mas na pequena reunião, no culto do lar. Era algo muito importante, trazendo aquele sentimento de adoração, de confissão de fé entre aquele grupo que estava dentro do lar. Outra coisa que nós vemos que acontecia dentro do lar, lá em Atos capítulo 5, versículo 42, a casa do convertido era usada como local de ensino, ou seja, a família e os convidados para aquela reunião, eles traziam a palavra e ali era ensinado a palavra de Deus, discutido, trazia as doutrinas, e isso é muito importante a gente notar. Até hoje, como a gente tem feito, né, algumas igrejas têm feito isso, se reunirem para discutir a palavra de Deus. Eu gosto muito da ideia, quando eu vejo essa parte aqui, da continuidade do culto de domingo. Porque o pastor no domingo, ele prega a palavra na grande reunião e durante a semana a gente pode continuar discutindo este mesmo assunto, a pregação do pastor, para a gente aprender mais durante a semana das reuniões, nos ensinos. E assim eu vejo que a igreja primitiva tinha esse direcionamento. Eles aprendiam na grande reunião, mas tinha um momento em que a igreja se reunia nos lares para ter mais comunhão, para ter mais participação. E isso é muito interessante. E o outro ponto está lá em Romanos capítulo 16, versículo 3. A reunião era composta de vários grupos nos lares. Ou seja, a gente vê, se você buscar aí na sua Bíblia, você vai ver lá, na casa daqueles irmãos, reunia pessoas de outras etnias, de outros lugares. É a oportunidade do aconchego de um lar, onde ele se abre para poder receber as pessoas que muitas vezes têm dificuldade de ir num culto da grande reunião. Aqui deu essa ideia. Eles, por causa da proximidade, por causa da abertura, da liberdade que as pessoas têm de visitar as outras, eles faziam desta maneira a proximidade do povo para juntar da casa de Deus. Começava muitas vezes a igreja ali, um culto em casa, um culto no lar. Por terceiro ponto que eu coloquei, é o culto no templo, que é o culto que a gente está até mais acostumado. E lá na igreja primitiva, eles tinham um modelo. E o modelo era básico do que nós usamos agora. Por exemplo, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A essência do culto está bem colocada nesse versículo, porque, em primeiro lugar, no culto é a palavra de Deus, é a instrução pastoral, o aconselhamento pastoral, com toda a sabedoria, e é o momento da gente estar reunido para louvar a Deus, com salmos. Por que com salmos? Era muito comum o povo de Israel usar os salmos como um livro de cântico, e hinos e cânticos espirituais, com toda gratidão no coração. É interessante saber
algo que a gente observa, que eu observei nesse estudo, que uma das coisas que a igreja, ela não tinha ela não tinha a prioridade de ser um culto evangelístico. Não que não aconteceria o evangelismo dentro do culto, mas a prioridade não era o evangelismo. O evangelismo não era a prioridade no culto, na grande reunião. A grande reunião era para o quê? Para que a igreja se ajuntasse, louvasse a Deus, adorasse ao Senhor, buscasse a Deus em comunhão e principalmente para que o povo de Deus ouvisse a doutrina dos apóstolos para se firmar e se fortalecer. Nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, outra coisa, que a reunião se dava sempre no primeiro dia da semana. Era comum isso acontecer. O primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, em que a igreja apostólica se reunia para adoração comunitária e também o partir do pão. Quando falo partir do pão, a gente lembra sempre da Santa Ceia, né? Mas era muito comum o povo se reunir para passar o dia na igreja, junto, no templo, e participar das refeições comunitárias. Como diz lá no capítulo 2, versículo 42 a 47, nós vemos que no partir do pão era muito comum isso, ou seja, eles se ajuntavam para a refeição no culto. É lógico que hoje a gente não tem mais essa possibilidade devido ao contexto da nossa vida hoje, mas era muito comum. Mas também havia a ceia do Senhor, que era o partir do pão. No capítulo 10 de Hebreus, do versículo 24 ao 25, ali explica, o escritor de Hebreus, ele explica o que era prioridade nos propósitos. Olha lá, não visava prioritariamente a propósitos evangelísticos. O evangelismo acontecia no contexto da vida diária. A gente vê hoje em dia, hoje até um pouco menos, mas nos anos 70 eu presenciei muito isso, o evangelismo em massa, algo que alcançou muita gente. Mas se você olhar para a raiz da igreja, isso não era muito comum. O evangelismo era mais no contexto da vida diária, no testemunho. Eu acho isso fundamental, porque dentro do contexto da vida diária, é muito mais importante você fazer não só uma pessoa que é um ouvinte, um participante do culto, mas principalmente porque dentro do contexto da vida diária, você forma um discípulo, que é muito mais importante hoje para a igreja, onde a pessoa, cuida do outro. É como diz a palavra, uns aos outros, né? Um cuida do outro. E isso, a igreja, dentro do culto, no templo, muitas vezes eles não tinham essa preocupação do evangelismo, eles tinham mais o cuidado com as pessoas que se achegavam ali, porque o contexto evangelístico era dado no contexto da vida diária. Outro ponto que eu queria salientar nesta aula número 2 é sobre os elementos do culto que tinha nesta reunião. Quais eram os elementos do culto? Que ainda perdura até hoje. É a leitura bíblica. Importante a gente saber que sem a leitura bíblica, um culto está esvaziado no seu propósito também. A leitura bíblica, não só na parte da liturgia, na oração e principalmente na explanação da mensagem, é fundamental, né? Nós vemos que na leitura bíblica é onde Deus fala com o seu povo. Um dos elementos principais é a leitura bíblica. Outro elemento do culto era orações, né, no caso, a oração, súplica com confissão de pecados, agradecimentos e intercessão. A necessidade do povo ouvir a Deus através da leitura bíblica, mas também de falar com Deus nesta grande reunião. Na hora que, muitas vezes, a oração de um irmão, e acontecia isso, a oração do irmão, ela trazia e representava
o coração da igreja, a união da igreja, com súplicas, momentos de confissão, de agradecimentos e intercessão. Outro item, outro elemento do culto é os hinos e cânticos espirituais. O louvor dentro da igreja, algo fundamental para o momento da gente adorar e agradecer a Deus. Isso era assim, um dos elementos do culto do Novo Testamento. E também o serviço mútuo. Serviço mútuo, meus irmãos, é quando os irmãos, dentro do culto, com os seus dons, conseguem servir ao próximo. Um tem o dom da palavra, o outro tem o dom do serviço, o outro, a gente vê até hoje na igreja, né, acontecendo isso, né? Continua por esse lado ainda. O serviço de um servir ao outro, é a maneira de quando a igreja se reúne para um abençoar ao outro com o dom que Deus lhe deu. O dom da música, da oração e todos os segmentos que ajudam a igreja a formar um corpo de Cristo. Esses são os 4 pontos essenciais. Vai ter uma aula mais para frente que a gente vai falar sobre os elementos do culto com mais profundidade. Eu só dei mais um panorama, como a gente está fazendo, né? Porque o tempo é muito pouco, né? Para um assunto tão importante, por exemplo, como foi o culto no Velho Testamento, agora também no culto no Novo Testamento. A gente está tendo assim um tempo escasso, a gente sintetiza, mas aí vai ser nas próximas aulas a possibilidade de aprofundar mais sobre essa questão dos elementos do culto, além desses 4 que eu coloquei, que são os prioritários dentro do trabalho da igreja. Bem, meus irmãos, além de tudo, eu queria dizer para vocês que, concluindo, a gente, dentro da igreja, nós estamos, pela graça de Deus, caminhando para que a gente possa estar sempre na mesma direção da igreja primitiva. Hoje nós vivemos já tempos em que a igreja está se modernizando, se contextualizando, e isso é comum e é legítimo, porque nós não vamos viver sempre do mesmo jeito, né? Senão vai se tornar uma forma. E o que Deus nos ensina é que é importante, é a essência do culto. Mas nós temos que caminhar como igreja sempre na mesma essência, do mesmo fundamento. O culto teocêntrico, baseado na palavra de Deus, na oração e na pregação da palavra. Eu queria agradecer essa oportunidade e dizer para você que na próxima aula vamos ter a continuidade na aula 3 a respeito do culto na Idade Média, onde o evangelista Reinaldo vai estar trazendo essa mensagem. Então eu deixo aqui essa palavra e agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus.